Vamos falar um pouco sobre o vitiligo. A Natália, que está participando do BBB, uma linda moça, tem vitiligo, que são aquelas manchas brancas que podem aparecer em qualquer parte da pele e às vezes comprometem também o cabelo e os cílios. O vitiligo é considerado uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? É aquela alteração onde você tem uma agressão do seu corpo contra você mesma. Na realidade, nós temos uma célulazinha chamada melanócito que está na nossa pele e ela faz melanina. No caso do vitiligo, essa célula é agredida com autoanticorpos, forma uma inflamaçãozinha e tem uma destruição parcial ou total, e aquela área da pele fica branca. O vitiligo é genético? Não sei, ninguém sabe exatamente, mas é lógico que quando você tem pessoas na família com vitiligo, você tem uma chance um pouquinho maior. Mas tudo aquilo que nós temos, de alguma forma, existe uma possibilidade no nosso gene. Então, essa resposta é muito difícil. Existem dois tipos básicos de vitiligo. Um deles é aquele que aparece num lugar, cresce um pouco, mas acaba ficando só de um lado do corpo e não cresce demais, não fica crescendo ao longo do tempo. Ele é o chamado vitiligo segmentar. E nós temos um outro tipo, que é o chamado vitiligo vulgar, que geralmente se tem lesões simétricas. Então aparece de um lado, na mão, também aparece do outro, aparece no joelho de um lado, também aparece no outro. Esse vitiligo, ele em geral vai aumentando ao longo do tempo em surtos. Bom, tudo que a gente fala sobre alterações de pele e acontecimentos autoimunes são muito pessoais e individuais. A gente nunca pode esquecer que cada pessoa é uma pessoa. Então, pode aparecer uma manchinha, ficar lá aquela manchinha para o resto da vida, só uma. Pode aumentar, pode ser de uma maneira, pode ser de outra. Mas o que se conhece até hoje sobre isso? Muito pouco. Eu lembro que eu ia nos congressos da Academia Americana, que são grandes congressos com muitas informações, e ficava lá procurando uma sessão, de vitiligo. Enquanto eu tinha 10 sessões que comentavam alguma coisa sobre psoríase, sobre o vitiligo aparecia uma, outra. Agora, mais recentemente, se conhece um pouco melhor sobre o que acontece nessa doença, mas há muito tempo o meu grupo lá na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes vem estudando isso, aliás, desde que eu era professora da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então a gente estudou muitas coisas a respeito disso, fez muitos trabalhos até com psicólogos e tudo mais. Há uma associação muito grande do aparecimento do vitiligo com aspectos emocionais. E o aspecto emocional mais interligado ao vitiligo são perdas. Então, nesses estudos que nós fizemos, em grandes grupos, a gente observou que muitas vezes o vitiligo aparecia depois da perda de uma pessoa em geral muito querida. Então, situações em que era a perda do pai, situações em que era a perda da avó, e também às vezes de separações. Mas é muito importante que a gente realce essa questão. Ninguém é culpado pelo vitiligo da outra pessoa. Eu até falo isso porque quando eu recebo os pacientes de vitiligo, em geral vem a avó, vem a mãe, vem o pai, e todos de uma certa forma parecendo assim culpados, como se a criança tivesse o vitiligo por causa deles. E não é assim. As pessoas, cada uma única pessoa, uma pessoa especial, reage de uma determinada forma e vai por determinados caminhos. Mas é importante entender que possa existir esse tipo de relação. Eu acho que a gente tem muito que conversar sobre isso e é muito importante que a gente desmistifique, que a gente tire o preconceito em relação a essas alterações da cor da pele. Eu vou falar mais sobre isso.